Olá pessoal, então vamos dar continuidade à disciplina. Aqui eu vou resolver os exercícios que eu deixei para vocês para a gente corrigir e depois a gente segue para o nosso assunto de propriedades das integrais duplas, tá bom? Então a primeira coisa aqui é a gente resolver essa parte aqui, ó, que está em relação a x, né? A parte de dentro, tá? Então, integrando a parte de dentro, a gente vai ter o seguinte. Vou fazer de azul aqui para dar uma diferenciada. Aqui, vai ficar então que é integral de 1 a 2 de x ao quadrado y dx, ou seja, a gente vai integrar em relação a dx, a gente vai integrar somente o x. E o y fica como se fosse uma constante. Então, isso daqui vai ficar x ao cubo sobre 3. Né? Lembrando que integral de x na n é x na n mais 1 sobre n mais 1. Tá? Então, isso vai ficar x ao cubo sobre 3 vezes y. Certo? Ou, digamos assim, como é que a gente pode fazer isso melhor, né? Posso escrever assim, ó, x ao cubo y, tudo junto, né? Sobre 3. Para não colocar o vezes, 3, o vezes y, na verdade seria o y aqui, né? Pela propriedade y vezes, só que geralmente a gente coloca x e depois o y. Tá bom? Agora o que a gente tem que fazer? Isso daqui tem que ser calculado de 1 a 2. Então vamos resolver essa integral. Vai ficar assim, ó. 2 ao cubo y sobre 3 menos, agora 1, né? Então, assim, 1 ao cubo. Agora não teria necessidade de colocar entre parênteses, porque o sinal não é negativo. Mas eu vou colocar só para vocês conseguirem entender de onde veio isso, né? Certo? Claro que nessa altura do campeonato, digamos assim, vocês já sabem fazer isso, mas sempre bom relembrar. Bom, 2 ao cubo é 8. Então, isso vai ficar 8y sobre 3 menos 1y sobre 3. Então, isso daqui é o quê? É 7y sobre 3. Tá bom? Agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que integrar agora essa função em relação a y. Né? Agora, a gente vai resolver essa parte aqui, ó. Só vou mudar uma coisa aqui, ó, que quando eu coloquei para vocês, ó, é daqui até o dx. E agora a gente vai fazer o que, ó? A integral disso até dy. Nota que isso daqui é muito parecido com composição de função também, porque na verdade, né, o estudo de cálculo é o estudo das funções. Então, continuando aqui, ó, só para eu pegar ali. Então vai ficar integral de 0 até 1, agora a nossa função é 7y sobre 3. E a gente vai derivar em relação à variável y. Então isso daqui vai ficar como? Ó, com essa derivada. De novo, 7 terços aqui, isso daqui é como se tivesse escrito assim, ó. 7 terços vezes y. E quando é a constante, a gente sabe pela propriedade, né, que a constante vem para frente multiplicando, digamos. É como se fizesse k vezes a integral de 0,1 de y, tá bom? Então, seria 7 terços vezes isso. Então, na verdade, 7 terços não influencia, a gente só vai derivar o y. Então, isso vai ficar, ó, 7 terços. Agora, a gente vai derivar o y, ó. O y derivar não, integrar. Vamos integrar o y, y ao quadrado sobre 2, né? Porque, de novo, eu já mostrei ali qual é a integral de x na n, né? Então, é a mesma ideia. Agora é só a gente multiplicar, ó. Então, isso vai ser igual a 7y ao quadrado sobre 6. Tá bom?
E, como isso daqui agora é uma integral definida, eu tenho que calcular nesses intervalos ali que foi dado. Então, isso vai ficar assim, ó. 7 vezes 1. Vou botar de novo entre parênteses para ficar mais legal. 1 ao quadrado sobre 6 menos 7 vezes 0 ao quadrado sobre 6. Então, isso vai dar, aqui vezes 0, vai ficar somente 7 sextos. Tá bom? Legal. Então, agora a gente vai corrigir a segunda questão. Deixa eu apagar aqui. Só um pouquinho. Bem, aqui a gente vai usar a mesma ideia nesse exercício. Só que agora, para ficar um pouco mais fácil aqui, digamos assim, a gente vai fazer a propriedade aqui distributiva, né? Vai calcular isso daqui. E aí fica mais fácil de resolver. Tá bom? Então, eu vou só reescrever essa integral dupla, né? De 5 a 9 e de 10 a 15. Só diminuir o tamanho só para caber aqui. Então, isso aqui vai ficar xy, né? xy menos 4x menos 3y mais 12 dx dy. Então, ela que, né, representa aquela mesma integral. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar em relação a x de novo. Então, isso vai ficar... Deixa eu pegar uma outra cor aqui, só para a gente fazer que nem naquela que eu tinha feito agora. Então, vou fazer separado aqui. Ó. Vai ser integral de 10 a 15 de xy, como eu estou derivando em relação a x, né? Só para lembrar, ó, eu estou fazendo essa parte aqui, ó. Tá? Então, o y é como se fosse uma constante. Então, a gente vai derivar só o x, vai ficar assim, ó. Y vezes x ao quadrado sobre 2 menos 2x ao quadrado menos 3yx mais 12x. Tá bom? Legal. Agora, o que a gente tem que fazer, depois de já ter integrado, só, deixa eu fazer o seguinte, vou botar como que isso daqui é igual, porque não é aquela integral ali, né? A gente já integrou. Agora, a gente vai calcular isso de 10 a 15. Então, a gente vai encontrar os seguintes valores, ó. 47,5. Opa, desculpa aqui, pessoal. Assim, ó. 112,5 y menos 450 menos 45 y mais 180. Isso, né? Deixa eu só ajeitar aqui os parênteses. Isso menos 50y menos 200 menos 30y mais 120. Essa eu já estou fazendo mais direto para não, né, estender muito o tamanho do vídeo. Logo, resolvendo isso daqui, a gente vai encontrar igual a 47,5y menos 190. Ora, agora o que falta para a gente? Integrar essa segunda parte aqui, ó. Né? Aqui, ó. Essa parte aqui. Ó. Tá? Então, vamos fazer isso. Agora eu vou calcular a integral de 5 a 9 de 47,5y menos 190
dy. Então, calculando isso, eu vou ter 23,75 y ao quadrado menos 190 y. Ou seja, isso vai ser igual agora, calculados de 5 a 9, isso aqui vai ser 1923,75 menos 1710 menos 593,75 menos 950. Isso aqui então vai dar igual a 570. Certo, pessoal? Bom, esse era a correção dos exercícios. Agora a gente vai para a aula, né, de propriedades das integrais. Dando início ao nosso assunto agora, que seria as propriedades das integrais duplas, o que a gente pode dizer é que essas propriedades básicas para a integral dupla são semelhantes às utilizadas nas integrais simples, visto que a integral dupla pode ser pensada como uma extensão da integral simples. Sendo assim, as demonstrações eu vou omitir aqui, certo? E nós vamos entender como verdadeiro esses resultados obtidos. Se vocês tiverem curiosidade nas demonstrações, eu posso estar enviando material para vocês das demonstrações. E também está no nosso livro, né, que a gente está seguindo, que é o do cálculo do Anton, certo? Bom, então a gente tem o seguinte, claro, sempre a gente vai dizer que seja f de xy e g de xy funções contínuas, numa região limitada R, vamos dizer assim, então essas propriedades, né, vamos botar as propriedades a seguir. São verdadeiras. Então, vamos enunciar essas propriedades. A primeira que a gente vai chamar é a propriedade do múltiplo constante, certo? Ou seja, se a gente tiver, né, uma integral dupla de uma constante k multiplicando uma função, nós podemos tirar essa constante da integral. Ou seja, eu vou colocar aqui, vou escrever múltiplo constante. Vou botar aqui um vermelhinho para destacar. Tá? E diz o seguinte, então, que se eu tiver essa integral, né, da integral de uma região, tá? Então eu tiver um k, que é a constante, vezes essa função de xy, tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que k que multiplica essa integral dupla, certo? De f de xy dA, certo? Isso para todo k pertencente aos reais.
Ou seja, aquela mesma ideia de quando a gente tem uma constante multiplicando a integral. Isso vale para as integrais duplas, tá? Aqui eu só vou dar uma laçada aqui, fica legal. Tá? Uma sublinhada. Então, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplinho aqui que fica legal de a gente compreender. Se eu tiver a integral de uma integral de 5x y dx dy, isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes a integral da integral de x y dx dy. Ora, isso vai ser o quê? Vai ser igual a... Vamos botar aqui embaixo, fica mais legal aqui. 5 vezes integral de x, então vai ser x ao quadrado sobre 2 vezes y dy. Ora, agora eu vou integrar em relação ao y. E isso vai ser igual a 5x ao quadrado sobre 2 y ao quadrado sobre 2. Tá? Todo mundo se multiplicando. Isso daqui vai ser igual a 5xy ao quadrado sobre 4. Certo, pessoal? A próxima propriedade que nós temos, nós chamamos de soma e diferença. Certo? Eu vou representar somente para a soma, mas vale também para a diferença entre duas funções. Então, eu vou escrevê-la aqui primeiro. Vou botar aqui, soma e diferença. E vamos representar aqui o seguinte, vai ser a integral da integral, né, porque é uma integral dupla. Vamos representar assim, ó, uma f de x, y mais uma g de... Só deixa eu fechei aqui errado, desculpa. G de x, y, dA. Tá? E o que diz essa propriedade? Diz que a integral de uma função, né, de uma integral somada, a soma de duas funções vai ser igual à soma da integral dessas duas funções. Então, vamos representar isso. Isso daqui vai ser igual. Então, é a mesma ideia, né, pessoal? Aquela da integral. Tem uma soma, então isso aqui vai ser a mesma coisa que uma integral dupla dessa função. Vamos separar aqui, ó, uma f de x, y mais uma integral dupla, mesmo intervalo, de g de x, y. Aqui eu esqueci de botar, né, pessoal? Desculpa. dA. Certo? Deu uma... Ficou meio feio. Vou botar de novo aqui. Vou apagar. Fazer direitinho para vocês pegarem. dA mais a integral da função g de x, y dA. Tá bom? Outra coisa que a gente consegue ver, isso daqui, né? Lógico que vale tanto para o mais quanto para o menos. Né? Isso tanto faz. Então, vamos pegar e vamos fazer um exemplo aqui para a gente conseguir compreender. Vou só dar uma aumentada aqui. Vou botar aqui, ó, exemplo. E vamos fazer um exemplo aqui bem simplesinho, que é o seguinte, ó. Integral da integral de, entre parênteses, x mais y mais
um x sobre y, tá? E dA. Bom, o que a gente vai fazer agora? Para resolver isso daqui, a gente vai quebrar essa soma em duas somas, certo? Utilizar a propriedade, fazer a soma das integrais duplas. Então isso vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Vou botar até aqui embaixo para ficar melhor. Ó, integral da integral. Então de x mais y dA mais a integral de x sobre y dA. Ora, isso daqui vai ser a mesma coisa. Esse dA eu posso colocar como se fosse um dx dy, que são as duas variáveis que a gente está considerando. Tá? Resolvendo as integrais separadamente e depois somando os resultados, eu vou ter o seguinte, ó, que a integral da integral de x mais y dx dy vai ser igual a integral de x ao quadrado sobre 2 mais xy dy. E, por sua vez, é igual a x ao quadrado y sobre 2 mais xy ao quadrado sobre 2. E a gente tem também que a integral da integral de x sobre y dx dy vai ser igual a integral de x ao quadrado sobre 2y dy. E agora a gente vai integrar em relação a y. Então isso aí vai ser igual a x ao quadrado sobre 2 vezes o logaritmo neperiano de y. Logo, temos que a integral, só uma aumentadinha aqui, a integral da integral de, vou botar entre parênteses, né, x mais y mais x sobre y é igual, dA é igual a x ao quadrado y sobre 2 mais xy ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 2 logaritmo neperiano de y. Certo, pessoal? Bom, a próxima propriedade é a propriedade de dominação. O que essa propriedade nos fala? Ela nos diz que a integral dupla de f de xy sobre uma região A vai ser maior que zero se o f de xy for maior ou igual a zero, tá? Em toda a região. Ou seja, a gente pode também determinar isso da seguinte maneira. Eu posso dizer que, da mesma forma que a integral da integral nessa região de f de x, y vai ser maior ou igual que a integral da integral de g de x, y dA. Se
o f de xy for maior do que o g de xy. E a gente pode verificar essa propriedade através de um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos considerar o seguinte, vamos escrever exemplo aqui. E vamos considerar que f de xy é igual a o produto de x por y e g de xy é igual a 5xy. Obviamente, a gente só observando, a gente já consegue ver que essa quantidade de xy que ela é 5 vezes a quantidade de xy. Ou seja, o que acontece? F de xy é menor que g de xy. Portanto, o que acontece? Vamos colocar aqui, ó, a integral da integral de f de xy dx dy é menor que a integral da integral de g de xy dx dy. Né? Por quê? Pois, né, olha só o que acontece. A integral de dupla de 5xy dx dy vai ser igual a 5 vezes a integral da integral, né, a integral dupla de xy dx dy. E nota que aqui, para justificar a propriedade, a gente utilizou a primeira, aquela do múltiplo, ou seja, como se o 5 tivesse saído aqui da frente, o k, a constante, e está multiplicando. Certo? Então, essa propriedade já nos ajudou a verificar mais uma. Vamos para a próxima propriedade, que é a aditividade. Bom, o que significa aditividade? Significa que a gente pode pegar uma integral dupla sobre uma região R de uma função e dividir em duas regiões de integração e depois somá-las. Ou seja, a gente vai calcular uma integral sobre a região R1 e depois uma integral sobre uma região R2. E depois a gente vai somar essas integrais. Bom, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais fácil de a gente compreender esse conceito. Eu vou escrever aqui, vou botar exemplo e vamos fazer aqui. Primeiro só um pouquinho. Então aqui vamos calcular a integral dupla da função xyda, tal que R é a região do plano mostrada na figura. Então vamos entender essa região. A gente tem uma reta aqui, ó, uma reta crescente, que é a reta azul, dada por essa equação x menos y igual a zero. E eu tenho a reta decrescente, verde aqui, dada pela função x mais y igual a 2. A partir dessa região, a gente pode dividir em duas, através dessa simetria aqui, ó. Então, pessoal, a região R1, eu vou poder dividir o seguinte, ó, vou chamar R1 de todos os pontos, né, x e y pertencentes a R, vou chamar de R2, né, CA quadrado, em que o y está entre
0 e 1. E o x tá entre y e 0, tá? Isso aqui é aquelas partes de regiões que a gente já estudou nas aulas passadas. E aqui a região 2, que é a região x, y, pertencente ao R2, em que o y ele está variando de 2 a 1 e o x está variando de 2 menos y até 0. Tá bom? Então, nesse caso, o que a gente vai ter? Vou escrever mais aqui, ó, que a integral da integral de x, y dA, né? Então, o que eu vou fazer? Ao invés de calcular a integral sobre aquela região inicial, eu vou separar agora em duas, tá? Em duas regiões, ou seja, vai ser a integral de uma região 1 de xy dA mais a integral da integral de outra região 2 de xy dA. Nota que essa ideia das regiões é aquela mesma coisa de a gente calcular a área de uma figura, por exemplo, assim, ó, quando a gente calcula lá na figura plana, digamos que a figura é assim, ó, né? O que a gente faz? A gente calcula aqui a área de um semicírculo e aqui a área de um retângulo, e daí soma as duas áreas e tem a área total. Aqui a ideia é a mesma, claro que aqui dentro da área de funções, né, é um pouco mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai calcular separadamente e vamos colocar aqui os intervalos. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A integral de 0 a 1, de 0 a y, de xy dx dy, mais a integral de 1 a 2 da integral de 0 a 2 menos y, x, y, dx, dy. Bom, realizando aqui as contas, digamos assim, a gente vai ter o seguinte, ó, que ao derivar, né, ao derivar não, ao integrar. Bom, vai ser assim, então, eu vou pegar só essa primeira parte aqui, eu vou resolver essa, e a outra é bem parecida, tá? Aí eu só vou colocando os resultados para ficar um pouco mais fácil e mais rápido, que o vídeo já está muito longo já, tá? Então vai ficar assim, ó, a integral de 0 a 1, e agora essa integral aqui vai ser x ao quadrado sobre 2 vezes y dy, só que isso, claro, calculado de 0 a y. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar aqui do lado. Essa parte vai ficar assim, ó. No lugar de x ao quadrado, eu vou colocar y, né? Vou substituir aqui, ó. Y ao quadrado vezes y sobre 2. Menos, agora vai ser 0, né? Então, 0 ao quadrado vezes y sobre 2. Então, aqui sai fora e aqui vai ficar y ao cubo sobre 2. Agora, o que eu tenho aqui, ó?
eu tenho a integral de 0 a 1 de... Vamos botar, em vez de y ao cubo sobre 2, eu vou botar assim, ó, 1 meio vezes y ao cubo. Para quê? Para usar aquela propriedade que a gente já viu, que é do múltiplo. Vai ficar assim, ó, 1 meio vezes a integral de 0 a 1 de y ao cubo. Ora, isso daqui vai ser igual a y, né? Vai ficar, deixa eu botar aqui, 1 meio de y na 4 sobre 4, né? Calculado de 1 a 0. Ora, isso aqui vai ser o que então? Ó? 1 meio que multiplica. Vou botar entre parênteses só, vai ficar aqui, ó, 1 na 4 sobre 4 menos 0 na 4 sobre 4. Bom, que tem o 0 ali vai sair, né? Vai ficar então só 1 quarto, 1 meio, né? Vezes 1 quarto, tá? Isso daqui então vai dar 1 oitavo, tá bom? Agora, pessoal, vou deixar para vocês como um exercício aqui terminar, tá? Tem que fazer só dessa partezinha aqui, ó. Tá? E a ideia é a mesma, tá bom? Só para eu não ter que fazer tudo, senão eu não vou conseguir realizar aqui todos o próximo conteúdo. Vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Vou deixar para vocês terminar. A ideia é a mesma, então aqui a gente vai separar, né? No lugar de x, a gente vai integrar primeiro o x, depois vai substituir por 2 menos y, aqui vai estar 0, então a gente não vai se preocupar com o primeiro, e assim vai, tá bom? O resultado final, só para vocês terem uma ideia, vai ficar igual a 1/3, depois que vocês resolverem tudo, tá? Isso daqui vai dar igual a 1/3. Então agora a gente vai falar da determinação dos limites de integração para o cálculo de integrais duplas. Para calcular uma integral dupla em região limitada no plano, podemos usar retas horizontais ou retas verticais como limites. Escrevendo uma integral dupla, cujos limites de integração vêm das desigualdades que descrevem essa região. Em termos mais precisos, dizemos que se R, né, no plano pode ser descrita pelas desigualdades, digamos assim, x é menor ou igual a b maior ou igual a a, e eu pegar uma g1 de x menor que y, né, e que y seja maior que g2 de x, a gente já viu isso? Ou seja, que x está entre uma região A e B e y está entre regiões que são funções de x, a gente tem o seguinte, que a integral dupla de f de x y dA é igual a integral de A até B da, digamos assim, integral de g1 de x até g2 de x dessa função f de xy dy dx. Lembrando que como intervalo AB está aqui, então o dx tem que estar no final. Tá, pessoal? Em outras palavras, nós estamos dizendo que eu vou integrar inicialmente em relação a uma variável, por exemplo, a variável y,
que está interna dentro de uma integral. Bom, feita essa integral, depois a gente integra a outra variável em relação ao x, dados os seus limites de integração. Se a região R ela puder ser descrita pelas seguintes desigualdades, ó, vamos dizer aqui que y está entre D e C e o x está entre H2 de y e um H1 de y. Ora, a gente viu como que funciona esses intervalos, tá? Na nossa aula anterior. Então, né, observando que o y está variando de C a D e que o x está variando de H1 de y até H2 de y, a gente tem o seguinte, que essa integral, então, ela vai ser escrita como a integral da integral dessa região de f de xy dA igual a uma integral de C até D da integral agora de H1 de y, H2 de y, da função f de x, y, dx, dy. Nota que agora o y está de C até D, então a variável aqui no final vai ser em relação a y. E o que está no x também é o intervalo x. Tá bom? Isso a gente tem sempre que cuidar na hora que a gente está resolvendo os exercícios, tá, pessoal? Nota que, primeiramente, a gente vai resolver a integral em relação a x e depois em relação a y. Vamos ver um primeiro exemplo aqui, tá? Então, vou colocar aqui o exemplo que seria calcular essa integral aqui, ó. Integral dupla de 0 a 1, da integral de 2 a 0, de x mais 2 dy dx. Então, observa aqui que os limites de integração eles estão sendo descritos de 2 até 1 e de 1 até 2. E eu posso separar aqui, ó. Então, agora eu já sei que o x varia de 0 até 1, né? Porque olha aqui, é o que está fora. Aqui. E que o y varia de 0 até 2. Então, vamos resolver primeiro em relação a y e o resultado nós vamos resolver em relação a x. Então, a primeira integral vai ficar assim, ó. A integral de 0 a 2 de x mais 2 dy. Como a gente está integrando em relação a y, a variável x ela é uma constante. Então, isso vai ser igual a xy mais 2y variando, né? O intervalo vai de 0 a 2. Portanto, se a gente resolver aqui utilizando os limites de integração, a gente vai ter x vezes 2 mais 2 vezes 2 menos x vezes 0 mais 2 vezes 0. Observe que no segundo resultado vai tudo ser igual a 0. E do segundo resultado eu vou ter 2x mais 4. Observe que agora esse resultado eu vou integrar em relação a x
fazendo integral de 1 até 0. Então eu vou ter a integral de 2x mais 4 dx de 0 até 1. Essa integral vai ser igual a x ao quadrado mais 4x com x variando de 0 a 1. Substituindo esses limites de integração, a gente vai ter que 1 ao quadrado mais 4 vezes 1 menos 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Observa que esse segundo resultado também vai zerar. E aqui a gente tem que essa integral toda vai ser igual a 1 mais 4, que é igual a 5. Certo? Se nós tivermos a integral interna variando de uma função para outra, na substituição, a diferença é que não vai ser a diferença é que não vai ser um valor numérico, vai ser vai ser uma função, digamos assim. Vamos fazer um segundo exemplo aqui, tá? Eu só vou pausar aqui que eu vou desenhar aqui. Então, a gente tem que essa integral dupla, ela vai representar a área de uma determinada região. Então aqui a região, ela está sendo limitada pela curva y igual a raiz de 2x, que é a vermelha, e y igual a x, que é igual a essa reta aqui crescente que está em verde. Então, a gente quer descobrir, pessoal, é essa área aqui, ó. Tá? Ó, essa área em amarelo aqui, ó, que eu estou rabiscando. Então, como que o y e o x varia? Vamos escrever aqui esses intervalos. O x ele vai variar de y ao quadrado sobre 2, enquanto enquanto o y vai variar de 0 a 2. Tá? Ou seja, como o y ali dá raiz quadrada de, y igual a raiz quadrada de 2x, isolando x, eu tenho que y ao quadrado igual a 2x, isolando aqui eu tenho que y ao quadrado sobre 2 é igual a x. Então, por isso que eu tenho aquele intervalo ali do x, tá? Então, por isso que a gente tem que essa região, o x vai variar de y ao quadrado sobre 2 menor que o y, tá bom? Então, sabendo que isso daqui, esses intervalos representam a área da região, então a gente vai pegar agora e determinar uma integral aqui que equivale à área, que é a seguinte integral, ó, a integral de 0 a 2 da integral de y a y ao quadrado sobre 2, tá? Vamos colocar aqui, ó, a seguinte função, né? Então, essa integral aqui, ó, integral de dx é x. Então, isso daqui vai ser igual a, ó, eu vou botar aqui, ó, integral de y a y ao quadrado sobre 2 dx é igual a x, só que calculado de y a y ao quadrado sobre 2. Ou seja, o que vai dar isso? Vai dar y menos y ao quadrado sobre 2.
Só que agora eu vou ter que integrar a essa parte, a outra parte ali que é o do dy. Então vai ficar assim, ó, integral, deixa eu só olhar ali, de 0 a 2, né? De 0 a 2 de y menos y ao quadrado sobre 2 dy. Isso daqui vai ser igual a y ao quadrado sobre 2 menos, que eu posso botar assim, ó, 1 meio vezes y ao cubo sobre 3. Ou seja, eu vou ter que isso daqui é igual a y ao quadrado sobre 2 menos y ao cubo sobre 6. E resolvendo isso no intervalo de 2 a 0 ou de 0 a 2, eu vou ter o seguinte resultado, que isso daqui vai ser igual a 2 menos 4 terços. Ou seja, isso daqui é igual a 2 terços, essa área. Bom, seguindo com mais um exemplo, o volume de uma região ele vai ser dado por essa integral aqui. Então percebe que o volume e a área eles diferem um pouquinho. A área, a gente já viu agora há pouco, que ela vai ser uma integral dupla sobre uma região R de dA, ou seja, de dx dy. Ou seja, a nossa função aqui é 1. Tá? Então, mais fácil de fazer. E agora o volume ele vai ser dado através de uma função. Tá? Pode ver aqui, ó, f de x e y agora. Então, nesse nosso exemplo, a função ela é dada por essa função x sobre y mais 2. E a região que dá o limite dessa área são esses pontos aqui do vértice que eu coloquei aqui. Então, vamos determinar esse volume encontrando os limites de integração. Bom, através do gráfico, através do gráfico da função, a gente consegue ter uma ideia dessa região ilimitada. Então, olha só, eu vou só pausar aqui que eu vou fazer o desenho para não ocupar muito tempo. Então, aqui está o ponto 3, 3, aqui o ponto 6 e 0 e aqui o ponto 0 e 0, que é a origem. Bom, a gente tem agora os vértices do triângulo, tá? E a gente consegue construir agora a região de integração. Para determinar essa região limitada, nós precisamos escrever a equação das duas retas que se interceptam no ponto 3 e 3. Então eu preciso saber essa equação, digamos assim, ó, vou pintar essa daqui de vermelho, tá? Então, ou seja, através de dois pontos eu consigo determinar qual é a equação da reta. Então, com isso eu já consigo encontrar quais as equações. Tá? Eu não vou fazer aqui agora, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Tá? Então, eu chego ao seguinte, ó, que a reta decrescente, ou seja, a reta que está em azul, ela tem essa equação aqui, ó, y igual a menos x mais 6. Diante disso, a gente pode escrever as desigualdades que representam a região nesse plano. Ou seja, ó, eu sei que o y ele vai variar de 3 a 0 e o x ele vai variar de 6 menos y até y. Certo? Então, a gente pode resolver, agora a gente pode resolver a integral que representa o volume, né? Agora a gente já consegue. Por quê? Eu vou escrever aqui, ó, que o volume é igual a tem o seguinte, ó, que
o y ele vai variar de 0 a 3, que nem a gente pode ver aqui no gráfico, ó, de 0 a 3, enquanto o x ele vai variar de y a 6 menos y, né? 6 menos y é a equação da reta decrescente e y é a equação dessa outra reta aqui, ó, né? Então, ó, eu vou escrever aqui o seguinte, ó, só vou colocar aqui direitinho, senão parece que é y. É y igual a x, né? Então, vou colocar aqui, ó, qual é a integral que a gente vai encontrar o volume. Ó, 0 a 3 da integral de y 6 menos y dessa função x sobre y mais 2 dx dy. Bom, resolvendo a primeira integral em relação a x, né, que seria essa daqui, ó, eu vou ter o seguinte, que essa parte aqui, agora eu vou poupar alguns passos, tá, para a gente conseguir adiantar aqui. Isso vai ser igual a 1 sobre y mais 2 vezes x ao quadrado sobre 2, que vai ser igual a 1 sobre 2, que multiplica y mais 2 vezes 6 menos y ao quadrado menos y ao quadrado. Claro que isso, né, já substituindo os intervalos de 6 menos y a y. Ora, resolvendo isso daqui, eu tenho, só vou botar o sinal de igual aqui, isso daqui é igual a 36 menos 12y sobre 2y mais 4. Ora, isso daqui então vai ser igual a menos 6 mais 60 sobre 2y mais 4. Resolvendo a segunda integral agora, a gente tem que vai ser a integral de 0 a 3 de menos 6 mais 60 sobre 2y mais 4 dy. Ora, fazendo aqui, poupando alguns passos, a gente vai ter que menos 6y mais 30 logaritmo neperiano de 2y mais 4, isso vai ser igual a 9,48, tá? Vale ressaltar que a gente tem que calcular isso, né, de 3 a 0. Tá bom? Bom, pessoal, depois agora dessa aula, encerrando, eu vou mandar agora os exercícios para vocês e daí vocês depois me entreguem. Tem um prazo de uma semana, certo? Um abraço, até a próxima aula.